chegou o plástico, a lona da estufa. Eu comprei com 4 metros de largura. Ela está dobrada aqui, por isso tem aparentemente 2 no vídeo. Por 25 de comprimento. Essa medida aí vai dar para instalar e cobrir toda a nossa estufa com um pouquinho de sobra. A gente vai aguardar agora um dia com sol bem forte para fazer a instalação. E aí eu vou mostrando para vocês. Lembrando que a instalação do plástico a gente vai fazer usando madeiras com madeiramento. Eu já gravei um vídeo aí anterior sobre o madeiramento da estufa. Caso você não tenha visto, eu vou deixar no card. E nesse vídeo a gente vai instalar o plástico lá na estufa. Pessoal, lona colocada. Bastante trabalho aí para a gente poder colocar essa lona no lugar. Eu vou dar detalhes aí de como a gente instalou. Daria aí uma nota 7 para essa instalação. Não ficou 100% como eu gostaria, mas vou falar aí inclusive das dificuldades que a gente teve para colocar. A primeira delas é porque estava só eu e meu pai para fazer a instalação, e aí ficou um pouco difícil da gente esticar essa lona, mas a gente colocou aí da forma que foi possível. Esperamos um dia com bastante sol, mas a temperatura aí estava em torno de 30 graus. O ideal seria um pouco mais que isso, para que o plástico amoleça, fica mais fácil de puxar. A gente colocou aqui, iniciamos pelo lado de lá, fizemos a fixação com a ripa, eu vou mostrar lá em detalhes. Depois jogamos com o auxílio de uma corda o plástico para cá. Com a ripa também a gente enrolou na ripa e esticamos desse lado. A estufa aqui tem 7 metros, eu comprei um plástico com 4 metros de largura e 25 de comprimento, acabou sobrando um pedaço. Então aqui são 4 metros, mais 4 e mais 4. Tem 2 partes aqui e aqui que ficou sobreposto. Acho que já é possível perceber aí na imagem que tem uma parte aqui ó, que não está bem esticado. Ele esticou, na verdade, bastante, esticou bem nesse sentido aqui, que foi o sentido que a gente puxou. Agora, nesse sentido aqui do comprimento, não teve como esticar, a gente esticou nas pontas, mas ali no meio não tinha como subir em cima para puxar. Então essa foi uma das dificuldades, a maior dificuldade que a gente teve. Uma outra, aqui dá para ver também que tem uma emenda de ripa aqui, justamente onde não foi esticado bem no sentido do comprimento. Nós tínhamos ripas de 3 metros o máximo, que seria que a gente ia utilizar aqui. Mas na hora de fazer o trabalho, a gente acabou colocando umas menores. Uma que tem aí 2 metros. E aí tivemos que emendar. E essa emenda foi um dos fatores que fez o plástico não esticar bem, nesse sentido do comprimento. O ideal seria uma ripa, se tivesse de 4 metros do tamanho do plástico, seria melhor. Aí não ficaria esses frisinhos que ficou principalmente aí na parte das emendas. Estou aqui agora na parte posterior do outro lado. Esses insetos ó, são abelhas que acabaram morrendo aqui no dia da instalação. Elas ficaram presas naquela parte ali e acabaram caindo no plástico e morreram. Mas os enxames a princípio estão bem, estão fortes, só perderam um tanto de operários. A gente iniciou aqui a instalação, aqui a sobreposição do plástico, com essa parte do meio. Colocamos primeiro essa parte. Dá para perceber que ali tem uma ripa, aqui tem uma emenda de ripa e aqui mais uma. Essa ripa de cima. Foi a que a gente fez primeiro a instalação do plástico do meio. Então aqui a gente só deu 3 voltas do plástico na madeira, só cuidando assim que a volta ela tem que ser dada nesse sentido, não pode ser assim, para que não entre água, que o plástico fique na parte de fora da madeira e não do lado de lá. Enrolamos e parafusamos na madeira que já estava aqui, nesse mesmo sentido dessa. Então aqui foi tranquilo. Fizemos a parte do meio, aí colocamos a da lateral de lá e a da lateral daqui. Isso no primeiro dia. A ideia era instalar toda nesse dia, mas o sol acabou diminuindo, baixou a temperatura, ameaçou chover. Então a gente não conseguiu continuar o trabalho no primeiro dia. No segundo dia do trabalho, a gente já tinha deixado a lona fixada com sargento na estrutura metálica, só colocada no lugar. Então começamos também pelo meio. Aqui, como eu falei anteriormente, o erro foi ter usado 2 pedaços de ripa e não uma só. Aí ela não teria dado esses frisos. Enrolamos elas aqui também no mesmo sentido, a lona na madeira, umas 3 voltas pelo menos, e aí fomos puxando. Acabou dando mais umas 2 voltas, além das 3 iniciais. E aí fixamos. Eu não sei se vai ser possível observar, mas ó, nesse sentido, onde não teve a emenda, nesse sentido aqui, o plástico ficou bem esticado. Até você bate assim, ele dá um barulhinho de tambor. O problema realmente foi nesse sentido, que a gente não conseguiu puxar. Depois de fazer a do meio, instalamos a do lado.
E aí depois a do outro, mesmo jeito. 3 voltas na madeira, ia puxando e aí fixamos com parafuso. Terminada a instalação da lateral, a gente veio aqui para a parte, no caso da frente e de trás. Aí puxamos ela nesse sentido. Também mesma coisa, enrolamos na madeira e aí fixamos a madeira na outra que já estava. Dá para perceber aqui, ó, que na parte que foi possível esticar nesse sentido, no sentido do comprimento, ficou bem esticado. Essa última parte aqui, ó, e aqui, dá para ver que está bem esticado. Indo aqui para o meio é onde já começam os frisos, porque aqui a gente não conseguiu puxar, ó. Não tinha como ir em cima lá da estufa e puxar aqui. Pelo mesmo motivo, ali, ó, na sobreposição do plástico, ficou também dessa forma. Ele está bem esticado aqui, ó. Só que nesse sentido não deu para esticar. Lá também é possível verificar que está melhor esticado, aquela parte. É apenas aqui nessa parte central, principalmente nas sobreposições, que no sentido do comprimento aqui não deu para esticar, como a gente gostaria. Ontem já deu uma pequena chuva, bem leve, não teve problema, mas foi uma chuva muito leve, não tem como analisar para saber se vai aguentar dessa forma ou não. Mas o meu receio maior nem é a chuva, porque aqui a gente tem uma inclinação aqui no meio de 80 centímetros, 4,5 metros de largura. Então eu acredito que a inclinação está suficiente, está boa. O receio maior é com o vento. Nas sobreposições do plástico, deu um vento razoável, não tão forte nem tão fraco, e eu vi que balançou ali. E é possível que entre vento nessa sobreposição. Esse é o maior receio. Numa situação de vento muito forte, a gente pode talvez ter problema aí com relação a isso. Mas esse foi o trabalho que a gente fez aí na colocação do plástico. Como eu falei, não ficou 100%, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Vamos analisar aí e acompanhando como vai ser o desempenho da lona aí da estufa. Se gostou do vídeo, não esquece daquele like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.